Coromandel Centenária, Memórias e Afetos. Esse é o nome do livro que registra a história da pequena Coromandel, desde o início do povoado, nos arredores da Igreja de Santana, com seus personagens marcantes, como Abel Ferreira e Goiá, passando por tantos outros. O livro foi organizado pela jornalista Maria do Rosário Caetano, com participação de Álvaro Pereira, Hernani Borges e outros jornalistas coromandelenses renomados. Um trabalho de pesquisa que durou aproximadamente 2 anos. Olha, foi o seguinte, a Francinete, da Casa da Cultura, contou para a Graça Caetano, minha irmã, que Coromandel ia comemorar seu centenário em 2023. Eu falei, nossa, mas não há oportunidade melhor no mundo para prestar um tributo, né, de uma filha da cidade e os seus colegas e amigos que amam o município para essa comemoração. Aí nós começamos, um ano atrás, uma mobilização para os que gostavam de escrever e começamos a fazer textos. Aí o José Humberto Almeida, coromandelense, disse, olha, ninguém faz nada em Coromandel, sobre Coromandel, sem Borginho, Hernani Borges, que é o historiador da cidade. E aí encontramos o caminho das pedras, porque eu, embora ame minha cidade profundamente, mas eu vivo fora há 54 anos. Morei em Brasília e depois fui para São Paulo, onde eu vivo atualmente. Então eu estava defasada. A Coromandel que eu guardei no coração e na memória é a dos anos 50 e 60, não é? Então a gente atualizou um pouco, mas nosso livro é um tributo da geração, da primeira turma do Ginásio Estadual Joaquim Botelho à sua cidade centenária. O livro conta com uma bibliografia comentada e recomendada e com um dossiê fotográfico que percorre décadas de história da querida cidade, berço de tantos artistas. Na festa de aniversário do primeiro centenário, bonita festa marcou. Olha, desde o convite feito pela Zarinha, através do Zé Humberto, do filho do Zé Aninha, né, pra gente que é mais antigo, aí a gente foi pensar, gente, como é que eu vou conseguir arrumar esse conteúdo? Aí eu resfriei a cabeça e fui correr atrás. E localizei o que vocês jornalistas chamam de fontes primárias, que são os livros das pessoas que passaram por aqui na época, né, de Coromandel, desde 1818, 1819, 1824. E nós ficamos sabendo muitas situações. Depoimentos em livro do Dr. Sebastião, depoimentos em livro do Sozó de Moraes. Então foi uma bibliografia que nós consultamos, que nós lemos e tomamos conhecimento de muitas situações curiosas, outras desconhecidas, né, do grande público, que nós narramos no livro, e outras que não foi possível devido ao espaço que foi colocado para a gente lá, mas que muito nos engrandeceu e complementou esse trabalho que a gente vem fazendo e vai continuar fazendo, que são as fotografias, né, que a gente está publicando na comunidade Coromandel do Facebook. Agora, a Rosário Caetano comentou comigo que o livro acabou se tornando uma surpresa para todos os autores, porque tem muita curiosidade, conforme você mesmo falou agora. Exatamente, tem muita curiosidade, tem situações que a gente narra, eu narrei para vocês lá na rádio hoje, mas que vale a pena citar, que o professor Odilon é um professor de matemática nossa, uma matéria dificílima, eu já sempre tive dificuldade de matemática, e ele foi um aluno, na sua preparação, do professor Malbataan, que é o professor Júlio Santos. Ele criou esse personagem para escrever ludicamente sobre matemática, e em especial o livro O Homem Incalculável, que fez muito sucesso e que nos trouxe uma matemática mais fácil de compreender. Olha, foi um prazer muito grande participar desse livro, né, Coromandel Centenária, Memórias e Afetos, né, organizado pela Maria do Rosário Caetano. É uma obra coletiva, né, com a participação de muitos colaboradores, né? O próprio Hernani Borges, o Borginho, deu uma contribuição enorme para o livro e eu fiquei muito feliz de participar como jornalista, assim como outros colegas participaram também, contando um pouco da nossa história, que também faz parte da história da cidade de alguma forma, explicando como é que já naquela época surgiu, por exemplo, para a gente aqui em Coromandel, essa vocação para o jornalismo. O que nos levou a optar pelo jornalismo, né? Uma profissão ainda um pouco distante aqui do interior de Minas, né?
Então a gente conta todas essas histórias, a influência do professor Mauro Marinho, né, que era um professor de português exemplar e que incentivava muito essa participação cultural também dos alunos. Então, tudo isso acabou influenciando muito a gente, a memória do meu pai também, doutor Hermiro Rodrigues Pereira, que gostava muito de ler, sempre me incentivou a ler. Então foi por aí que eu acabei enveredando pelo caminho do jornalismo. Nesse depoimento que eu dou ao livro, eu conto também um pouco da minha história no jornalismo, né? Como repórter político, comentarista também da Rede Globo de televisão em Brasília. Foram 14 anos de trabalho ali, cobrindo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto. Tive a oportunidade de participar também de algumas viagens internacionais, algumas coberturas importantes fora do Brasil. E aí eu conto, né, um pouco também dessa história do repórter. Para mim é um prazer muito grande ter participado desse livro, no momento em que, de alguma forma, eu estou voltando às origens aqui em Coromandel. Na tarde do lançamento, que aconteceu na Casa da Cultura de Coromandel, nesse sábado, dia 2 de setembro, uma roda de conversa reuniu os autores da obra que entrará para os anais da história da cidade. Uma fonte de pesquisa que certamente passará pelas mãos dos pequenos cidadãos coromandelenses.